Salve a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, hoje nesse sábado, círculo de oração, aleluia, para Deus vir, fazer o mover dele sobre a minha vida e sobre a sua vida, que Deus ele é bom e ele é maravilhoso o tempo todo, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia nessa manhã, se encontra no livro de Êxodo 3, aleluia. Êxodo 3 em diante, glória a Deus, é o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do nosso Jesus Cristo, amém? Quem achou, diga amém, quem achou, diga aleluia, glória a Deus. Vamos lá, que aqui o título aqui ele diz: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Ali você vê o carinho do nosso Senhor Jesus Cristo sobre mim, sobre você. O Senhor falou com Moisés no meio da sarça ardente. Deus ele já tinha um propósito na vida de Moisés desde o momento que ele saiu do Egito. E quando ele saiu do Egito, o Senhor deu a direção a Moisés: você vai para a terra de Midian, que tem um homem te aguardando, tem um homem lá para te ajudar. E ali Moisés, naquele momento, quando ele saiu do Egito, aí ele saiu desesperado, mas Deus já tinha dado uma direção para Moisés. Porque todo o povo de Deus, ele tem uma direção que Deus ele dá para mim e para você. E aqui no primeiro, aqui ele diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, Horebe. E ali você vê que Deus ele mostrou a estratégia a Moisés: leve o rebanho atrás. A vez Moisés, como assim? Porque às vezes alguém estava vendo ali que não era para ver o mistério do mover de Deus. E ele leva até o monte Horebe para Deus falar contigo. E às vezes nós chamamos: por que nós vamos para o deserto? É o lugar do deserto é fortalecimento. O deserto é onde você tem a capacidade de conversar face a face com o nosso Jesus Cristo. Às vezes no meio da multidão você não tem como se expressar como você quer, e no silêncio com Deus você tem como se confessar ao Senhor Jesus. E aqui no 2 aqui ele diz: apareceu o anjo do Senhor em um chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés começou a se maravilhar. O anjo apareceu no meio da sarça ardente, mas ali ele ficou impactado, porque aquelas folhas, aquele tronco não estava sendo consumido pelo fogo. E Deus mostrando a Moisés: eu sou o que sou. No fogo eu sou contigo, na água eu sou contigo, na luta eu estarei contigo, na dificuldade eu estarei contigo. Eu não mudo, eu jamais eu saio da posição. E Moisés começou a entender, querendo ali entender mais ainda o agir de Deus na vida dele. Porque Moisés ali ele queria ali saber por que a sarça ali não se consumia. E Deus estava mostrando a Moisés o que estava para vir acontecer na vida de Moisés. E aqui no 3 aqui ele diz: e Moisés disse-lhe: agora me virás para lá, e farei esta grande visões, porque a sarça se não queimava. Então você vê que Moisés ele se virou, porque ninguém poderia ali olhar face a face do nosso Jesus Cristo. Então para Moisés ver a maravilha do nosso Jesus, ele teve que se virar para ver o agir de Deus na vida dele. Porque Deus ele é fogo consumidor. Ninguém tem como olhar a face do nosso Jesus Cristo. E aqui no 4 aqui ele diz: aleluia. E vendo o Senhor que se virava para lá, e veio
Deus a ele no meio da sarça e disse-lhe: Moisés, Moisés. E ele disse-lhe: eis-me aqui. O Senhor perguntou a Moisés: você se virou? E Moisés falou, e o Senhor chamou e disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Porque eu estou aqui, mas eu estou ligado em ti. Eu estou aqui pronto para ouvir o Senhor agir. Eu estou pronto para trabalhar com o Senhor. Mas Moisés já sabia o que ele vinha buscando. Moisés sabia o que ele precisava. E Moisés, o mais que ele queria era um sinal do Senhor na vida dele. E Moisés começou a entender que Deus estava mostrando um sinal. Deus estava mostrando a ele a garantia sobre a vida de Moisés, para que quando ele voltasse para o Egito. Porque Moisés estava com medo de Faraó, mas Moisés não sabia que o Faraó que perseguiu ele, que perseguiu o povo do Egito, já estava morto. Então ele ainda fala para o Senhor: Faraó, ele quer a minha morte. E aí o Senhor falou: não, esse que queria a sua morte não se dá mais aqui na face da terra. E aí Moisés, ele foi a caminhada do nosso Jesus Cristo. E aqui no 5 aqui ele diz: e disse-lhe: não te chegue para cá, tira o teu sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu está, terra é santa. Então ali você vê, mesmo no monte, ali era a casa de Deus, era um lugar santo, aonde o Senhor está tem santidade. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Aonde nós somos, aonde nós vamos, nós somos a santidade do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que você vai sair por aí pregando a palavra do Senhor. Porque o nosso corpo é casa do Espírito Santo, o nosso corpo ele é santo. Porque se você observar, se você vestir uma veste que não é agradável ao Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai te incomodar para você tirar essa veste. É verdade, pai. E às vezes a gente não entende, mesmo o Espírito Santo incomodando para trocar essas vestes, mas não quer trocar e mesmo assim vai. Porque o nosso corpo é o corpo do Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós recebemos o Senhor, a primeira coisa que Ele tira de nós também é as vestes do mundo. Porque Ele disse que essas vestes que nós vivíamos não serve mais para o nosso corpo. O nosso corpo agora é um corpo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E tem gente, mesmo na casa de Deus, se veste ainda como o mundo. E achando que Deus está no negócio, achando que Deus está no lugar. Não, Deus está falando dos teus pecados, eu não lembro mais. Das tuas vestes que você vestia no mundo, eu não lembro mais. Porque o Senhor ele mudou as nossas vestes, o Senhor mudou o nosso caráter, o Senhor ele mudou o nosso viver, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso andar, até o nosso olhar. O Senhor ele muda tudo. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor, ele transforma, ele muda. Então tem gente que não entende. Então por isso que o Senhor falou com Moisés, ele tirou o quê? Ele trocou ali o sapato de Moisés, ele tira o sapato dos teus pés, onde você pisa é santo. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Não é todo mundo que ele pode entrar na tua casa. Não é todo mundo que ele pode pisar no teu altar. Não é todo mundo para pisar no altar do Senhor Jesus. Não é todos que podem subir. Porque o lugar é santo. E como eu falei aqui, né, ninguém sabe como é que está a vida da pessoa com Deus. Porque às vezes tem gente que ele pega o microfone ali na hora de pregar a palavra, ou falar a palavra, que quando você não está na santidade, você não nem abre a boca. Deus não deixa nem se abrir a boca. Só vai sair pancada, e aí vai alguém machucar os membros, machucar a igreja. Então por isso nós temos que ter grande sabedoria, né, em que nós vamos trazer para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E aqui no 6 aqui ele diz, aleluias, e disse-lhe mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés descobriu o seu rosto e temeu olhar para Deus. Então você vê que Moisés encobriu o seu
Deus. E aqui você vê que Moisés, o próprio Deus chamou Moisés, ele virou de costa. E ele cobriu o seu rosto. É a mesma coisa conosco. Deus ele fala conosco quando nós estamos lavando o prato. Deus ele fala conosco quando nós estamos tomando um banho. Deus ele fala conosco quando nós estamos na rua. Que às vezes a gente passa assim, o povo passa por nós, não está vendo. Às vezes o povo está ligado em Deus, falando com Deus. Ele não te viu porque ele quis. Porque nós vemos, quando a pessoa ele vê, nós como vê realmente, e nós vemos quando nós passamos pela pessoa, que a pessoa está em outra dimensão conversando com Deus. E aqui Moisés ele viu Deus falando com ele virou de costa e cobriu o seu rosto. E ali o Senhor lembrou, você vê, para você observar, que a lembrança do Senhor ele viu o quê? Abraão, Isaac e Jacó. Você vê o que é que ali tem, né? Ali, esses três nomes, a lembrança, a aliança que o Senhor fez com eles. Né? Então aqui ele diz ainda no 7: e disse no Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o clamor por causa do seu exaltores, porque conheceis as suas dores. E ali você vê, por causa dos opressores, por causa dos perseguidores, e através do homem e da mulher de Deus, que ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a voz daquele povo que estava preso no cativeiro. Por que estava sofrendo? Porque ele não clamava, porque ele não buscava mais a presença do Senhor. Quando ele lembrou de Deus, Deus na mesma hora ouviu a oração daquele povo. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Se você buscar, se você clamar, Deus ele ouve a tua oração. Mesmo se você não é crente, mesmo se você ainda não serve o Deus verdadeiro, mas se você clamar o Deus verdadeiro, ele ouve a sua oração. Porque o Senhor disse que ele não faz exceção de pessoa, ele vê o coração da pessoa. Então, aquela pessoa não serve a Deus, não serve ao Senhor verdadeiro, e ele é abençoado. Tem coisa que é Deus que dá, e tem coisa que é o inimigo que dá para dizer que é Deus que está dando a ele. Então precisa estar atento, aberto. E quando Deus ele dá algo a nós, ele dá em sinceridade. O Senhor lhe dá, e ali ele não cobra nada. Mas o inimigo ele não, ele te dá e ele quer algo em troca de você. Então você vê a diferença de quem é o abençoador e de quem é o perseguidor. Então o meu povo ele não entende e ele faz ali um voto com Satanás. E aí ele faz uma oferenda, faz isso, faz aquilo. E aí Satanás, naquele grande dia, ele vem cobrar aquilo que ele fez, um pacto. Né? Como fala, um pacto com Satanás. E Satanás ele vem buscar aquilo que ele fez no seu pacto com o inimigo. Né? Então aqui os senhores veem a sinceridade de mim e de você. E aqui no 8 aqui ele diz: portanto, desceu para livrar da mão do egípcio e para fazê-lo subir daquela terra, e uma terra boa, larga, e uma terra que mana leite e mel, a lugares do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perezeu e o Eveu e do Jebuseu. Então ali você vê todo esse Deus, e ele tinha uma terra, e todo esse Deus ele perseguia o povo de Deus. E Deus falou: eu vou tomar da mão do inimigo e eu vou entregar a minha igreja, eu vou entregar o meu povo. E essa terra vai ser uma terra larga, boa e agradável ao Senhor, que vai mandar leite e mel. Então o Senhor colocou aqui leite para nos fortalecer e mel para adoçar a nossa vida,
de vários deuses, mas Deus ele veio e largou aquela terra, que ele viu que a multidão de Deus era muito grande, então ele largou aquelas ruas, ele largou aquela cidade. E aí você vê que não era um Deus só, não. Você vê que quando vem se levantar com você, não vem um só não, ele vem em comboio. Mas Deus ele é um só, ele derruba todos os comboios de Satanás. Então por isso que ele disse que nós temos que ficar atentos a buscar a face do nosso Jesus Cristo. E Moisés ele sabia o tamanho da jornada que Deus tinha entregado na mão dele. Não é diferente do outro, nós estamos sendo cobrados sim, mas nós sabemos o tamanho da responsabilidade que o Senhor deu a mim e a você. A responsabilidade ela cresceu, ela aumentou sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós somos separados, nós somos um povo zeloso do Senhor Jesus Cristo, então vai vir muita luta, muita perseguição. Mas o Senhor disse, ó, ande com sua cabeça erguida e com seus pés, ó, firmes no chão. Não deixe subir para a cabeça, não queira tirar os seus pés do chão. Permaneça firme e forte. Da mesma forma que o Senhor te abençoou, permaneça com a sua sinceridade com o nosso Jesus Cristo. E aqui, para nós encerrar aqui no 9, ele diz: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que o egípcio oprimia. O que é que nós estamos vendo no dia de hoje? As autoridades oprimindo as igrejas, o povo querendo fechar as igrejas. Será que ele não acha que Deus não está ouvindo a nossa oração? Deus ele está ouvindo a nossa oração. A ver o povo vizinho querendo oprimir a igreja. Deus ele está vendo que você está se levantando não contra mim, mas está se levantando contra o próprio Deus. Porque quando o povo aqui ele clamou, Deus na mesma hora ouviu a oração. Deus ele está ouvindo a nossa oração, sim, mas Deus ele quer que você se volte para os pés enquanto dá tempo, porque a conta, uma hora ela vai chegar. Deus ele vai dar um baixa nisso, porque Deus ele deu um baixa aqui sobre o Faraó, sobre os perseguidores do povo de Deus. Tudo tem um começo, tem um meado e tem um fim. Deus ele bota essa escalada sobre a nossa vida, ele bota o começo, ele bota o meado, ele vai botar o fim, para ver como nós estamos com o Senhor Jesus Cristo. Será que na primeira perseguição nós vamos covardar? Será que na segunda nós vamos parar? Será que na terceira nós vamos abandonar? O Senhor disse: se você passar pela primeira prova, eu estarei contigo. Se você passar na segunda, eu estarei contigo. Se você passar na terceira, eu estarei contigo. E as provas que vier, você estiver de pé, eu estarei contigo, segurando na sua mão. Porque não é a prova que vai te parar. Não é nada que pode impedir, a não ser você mesmo querer impedir o agir de Deus na sua vida. Porque Deus ele não impede o agir de Deus na sua vida. É você mesmo que impede o agir de Deus. Aleluia. Ali nós voltamos para Judas Iscariote. Judas ele sabia que algo ia acontecer. E Jesus ele sabia o que estava pronto para acontecer. Jesus entregou Judas? Não. Jesus ele foi até o ouvido de Judas e falou com Judas: faça aquilo que o teu coração almeja. Jesus ele não entregou. Jesus tinha 12 discípulos, 13 com ele, mas Jesus não contou a ninguém que estava perto a acontecer sobre a vida dele e o que Judas estava fazendo. Por que Jesus não contou? Para não ver confusão na casa de Deus. Porque se o Senhor falasse que Judas era o traidor, o povo já queria pegar Judas, porque Judas ali, ele era o administrador da casa do Senhor. E o povo já tinha desconfiado
E Jesus ali, ele foi ali, como fala a palavra, ele foi como um bezerro, mudo, calado, sem falar nada. A única coisa que ele falou, que ainda tem misericórdia daquele soldado: Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Porque é assim, quando você tem um patamar, né? Vamos ver, uma liderança ali, você às vezes tem que fazer o que sua liderança ele te ordena. Mas aquele que está debaixo da graça do nosso Jesus Cristo, ele não vai e não faz. Ele larga até o cargo do trabalho dele, mas não faz, para não aborrecer o nosso Deus. Mas tem gente não, que ele vai perseguir, não porque ele quer, mas por causa da o patamar dele ali, né? O patrão dele. E ali a pessoa vai ali fazer. Mas a conta vai chegar para o patrão e a conta vai chegar para ele também. E às vezes o povo diz: ah, porque meu patrão te mandou. Mas ali a conta vai chegar também para você. E como chegou aqui sobre Judas, e ali Judas tentou voltar, já foi tarde demais. Não teve mais escape para Judas naquele momento. Ali a única coisa para Judas receber o galardão era ele se arrepender e voltar aos pés do Senhor. A vergonha foi tão grande sobre a vida de Judas que ele se enforcou, tirou sua própria vida. Você vê, a vergonha foi tão grande. Mas ali o Senhor estava com o braço aberto, esperando ver se ele ia mudar o coração e ver se ele ia mudar a atitude. Mas a atitude dele foi tirar sua própria vida. E ali Judas ele foi diretamente para o inferno. Porque a Bíblia ela fala que ninguém pode tirar sua vida a não ser o nosso Jesus. Amém? Então até aqui falou o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. E Deus a cada dia vem nos abençoar, Deus a cada dia vem nos fortalecer. E nós a cada dia vem estar atento à palavra do Senhor Jesus a cada momento.